Olá, aqui é da Gerência de Educação Permanente e Disseminação da Informação da CEINFO. A gente tem o intuito de mostrar aqui nesta aula dicas do uso da informação e como que a gente pode utilizar isso para realizar a educação permanente, algo tão necessário para o desenvolvimento do SUS. Começando a falar um pouco da epidemiologia. A epidemiologia contribui, para analisar a situação de saúde das populações. A partir dela é possível identificar, por exemplo, do que as pessoas mais morrem, do que elas mais adoecem, quem sofre mais acidentes, seja, por exemplo, acidentes de violência doméstica ou urbana, em que região as mulheres morrem mais no momento do parto, em que cidade, por exemplo, há mais desnutrição, no caso da nossa cidade, em que região, ou em que supervisão de saúde nós temos mais desnutrição, em qual delas as mulheres conseguem aderir mais ao pré-natal, realizam mais consultas, enfim, uma série de informações que permitem que a gente possa planejar as nossas ações em saúde. Começando a falar um pouco do uso da informação em saúde. O uso de informação em saúde implica em desenvolver competências em larga escala. A intenção é sempre que a gente possa ter uma visão crítica. Para isso, a gente precisa se apropriar das ferramentas analíticas, ou seja, que ferramentas eu posso utilizar para analisar a situação em saúde. E aí, nesse campo de produção e análise da informação, assim como também a sua aplicação na prática para a definição de políticas dirigidas à solução dos desafios que se apresentam. E aí a gente coloca que em cada momento histórico, por quê? Porque, a depender do momento, a gente tem problemas diferentes e dependendo do problema, eu preciso definir uma política pública diferenciada. Por exemplo, recentemente nós tivemos o problema da febre amarela. Então, se eu estou com o problema da febre amarela na cidade de São Paulo, eu tenho que pensar qual é a política, qual é a ação que eu vou desenvolver naquele momento. E isso vai ser também diferente nos distintos níveis de responsabilidades, em cada espaço territorial, ou seja, em cada território. Para cada território, a necessidade pode ser diferente. E para cada população dentro desse território também. As distintas posições do sistema de saúde levam a diferentes necessidades, inclusive de domínio de ferramentas. Então, por exemplo, aqui na CEINFO, as ferramentas que a gente utiliza e as informações, inclusive os boletins que a gente desenvolve, eles são geralmente, por exemplo, por supervisão em saúde ou por subprefeitura, e eles servem muito para o gestor, tanto da supervisão, quanto da coordenadoria, quanto o grande gestor, que seria o secretário, a Secretaria da Saúde. Mas eles servem também, tudo que a gente produz, serve para dar pelo menos mostrar qual é o padrão daquela região e para que depois cada gestor, por exemplo, de cada serviço, a exemplo de uma unidade básica de saúde, possa ter pelo menos um parâmetro para saber se no seu serviço, no seu território de responsabilidade, na sua área de abrangência, se aquela informação, se aquela situação em saúde está melhor ou pior em relação à sua supervisão de saúde, à sua coordenadoria, inclusive em relação à própria cidade. Bom, o domínio refere-se essencialmente a saber demandar também, buscar e interpretar informações produzidas. Então, se você não é o responsável por fazer esse levantamento, ao menos você tem que saber dizer o que você precisa. E depois também eu preciso aprender a interpretar essas informações que foram produzidas. O uso da informação em saúde leva à interpretação do território, dentro das possibilidades delimitadas. É uma peça-chave para as melhores práticas de gestão em saúde pública. Não é possível fazer a gestão sem ter acesso a informações e poder fazer diagnóstico de qual é a situação.
Alguns elementos essenciais para elaborar e aprimorar os planos de saúde estão entre conhecer os principais problemas de saúde que ocorrem em cada território, mapear os principais problemas sociais, os principais problemas econômicos e ambientais, e levantar como é que tudo isso interfere de um modo significativo na qualidade de vida e de saúde daquela população. Manter também uma informação atualizada sobre os recursos disponíveis. Então, a gente tem que levantar os problemas, mas também temos que levantar quais são os recursos disponíveis, quais são as potencialidades daquele território para atenção às necessidades de saúde daquela comunidade. Para tanto, é preciso também fazer um monitoramento contínuo, dos processos envolvidos. Então, não basta eu fazer uma intervenção, eu faço um diagnóstico, determino qual é uma política pública, olho quais são os recursos disponíveis e depois deixo quieto. Não, eu preciso continuar monitorando todos esses processos e percebendo se a forma como eu estou fazendo, inclusive, a intervenção e as ações, as políticas, o desenvolvimento dessas políticas públicas, se ela está permitindo que esse processo avance de forma positiva. Dentro dos objetivos específicos da informação em saúde, a gente pode dizer que estão identificar e priorizar os problemas. Nós temos N problemas. Nem sempre é possível fazer uma intervenção para solucionar todos esses problemas. Então, eu tenho que dizer quais são as minhas prioridades. Ordenar as ações, e as atividades que serão realizadas na tentativa de resolver ou minimizar esses problemas. Monitorar, ou seja, acompanhar as ações de saúde que estão sendo realizadas para ver se elas de fato estão melhorando, ou minimizando esses problemas. Para isso, eu também tenho que estabelecer metas. Quando eu estabeleço metas, eu tenho que estabelecer metas que sejam factíveis. Eu não posso estabelecer uma meta que eu não vou ser capaz de cumprir. E isso, inclusive, se torna uma coisa negativa até para a própria equipe, para o próprio gestor, porque se eu estabeleço uma meta que eu não posso atingir, isso vai somente me gerar uma frustração. Permitir também que haja uma avaliação contínua. A avaliação ela é necessária para saber se eu estou indo no caminho correto. A informação em saúde, ela tem alguns componentes. O dado é um componente básico desse processo, na produção da informação. Então, o dado ele precisa ser de boa qualidade. Então, eu preciso também acompanhar isso. O dado ele é um elemento quantitativo ou qualitativo também, na sua forma bruta. Mas ele, por si só, não conduz à compreensão de determinado fato ou situação. Mas ele é uma matéria-prima fundamental sobre a qual a gente precisa trabalhar para quê? Para juntar os dados, para contrapondo esses dados e, a partir desse dado, produzir informações que traduzam um conhecimento. Quando processamos os dados, relacionando os fatos por eles descritos e encontramos significado naquilo que se observa, obtemos então a informação. A informação, então, ela é um produto obtido a partir de determinada combinação e interpretação desses dados. No geral, quando eu pego uma informação, a gente pode dizer que aquele dado é um dado útil, produto da análise dos dados obtidos e registrados. Então, no geral, eu tenho sistemas de informação nos quais a gente insere dados, portanto, eu estou fazendo o registro disso. Depois eu faço uma classificação desses dados, eu organizo os dados e a intenção é que eles sejam relacionados dentro de um contexto. Então, olhar para um dado sem conhecer o contexto eu não vou conseguir fazer de fato uma análise. Por isso que é muito importante, além de eu ter o sistema de informação, da onde eu retiro o dado, gero uma informação, eu vou conseguir gerar um conhecimento também com o conhecimento de outros, do contexto daquele território, daquela população, daquele momento histórico, inclusive. É um importante recurso para subsidiar o processo de tomada de decisão,
de planejamento, de execução e de avaliação das ações desencadeadas. A informação em saúde ainda, ela vai gerar o quê? O conhecimento, que é constituído a partir da acumulação de informações, consolidando-se através de permanente atualização, confrontando antigas e novas informações, adquiridas a todo momento. O valor da informação está intimamente relacionado à capacidade que a mesma tem de alterar o estado do conhecimento. O que a gente pode dizer que seja isso? Eu tenho um conhecimento que está, de repente, estagnado. Eu tenho um conhecimento de um determinado contexto, de uma determinada população, de um determinado território. E aí eu gero uma nova informação. E essa informação, a depender do que ela me traz, ela faz com que eu altere o estado do conhecimento prévio que eu tinha. Então eu passo a conhecer algo que eu não conhecia daquela população ou daquele território. Aqui a gente pode ver que, assim, inicialmente a gente começa com um dado, que a partir dos dados que eu tiro de um sistema de informação, eu gero uma informação, aí eu relaciono com outros conhecimentos que eu tenho de contexto, de momento histórico, enfim, gero um conhecimento. E a intenção a partir desse conhecimento é que eu possa tomar uma decisão e, a partir da decisão que eu tomo, poder agir, estabelecer uma ação e desenvolver essa ação. E depois essa ação precisa passar por uma avaliação. Então, a situação de saúde passa por todas esses momentos. A hora que eu faço a avaliação, eu posso muitas vezes retomar de novo novos dados, gerar nova informação, gerar novo conhecimento, tomar uma nova decisão e, se for o caso, manter a ação ou modificá-la. Como que entra a educação permanente aqui? Que a intenção nossa é mostrar como é que a gente pode usar a informação dentro da educação permanente. A educação permanente, ela traz uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores, dos serviços. Ela supõe inverter a lógica do processo, pois incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações. Então, a educação permanente vai muito além da que a gente pensar que eu tenho que dar só um treinamento, um curso, uma capacitação. Ela incorpora o quê? Que eu posso fazer esta educação, o nome já diz, ela é permanente nas atividades cotidianas das organizações, nas ações cotidianas que são desenvolvidas. Para isso, ela utiliza novas estratégias educativas, uma delas a problematização. Coloca as pessoas como atores reflexivos da prática. Então, para fazer educação permanente, não basta eu ter um professor, eu preciso ter toda a equipe, todos os profissionais de saúde que participam naquela instituição, naquela ação que está sendo desenvolvida, eu preciso de todos eles refletindo a sua prática e construindo o conhecimento, né? E inclusive alternativas de ação, que a gente espera que sejam realizadas de maneira interativa e integradora. Então, os atores, esses profissionais, independente do nível de atenção que realizem, e em todos os níveis de atenção à saúde, e em todos os níveis de escolaridade, eles têm que trabalhar de uma maneira interativa, eles têm que interagir e se integrarem. Isso amplia os espaços educativos para fora da sala de aula, né? E dentro das organizações. E para isso é necessário também o uso da informação. A gente vai apresentar aqui agora um exemplo, um exercício, por exemplo, se a gente fosse pensar a sífilis. A sífilis, hoje considerado um problema de saúde pública, vem acometendo maior número de pessoas e determinando um aumento, inclusive, da sífilis congênita. E o que a gente tem visto na nossa cidade é que ela vem só aumentando. Na verdade, é um problema mundial, mas nesse momento a gente vai pensar em como é que está a situação dela na nossa cidade, né? Pensando em como é que a gente pode usar a informação, pensando a sífilis, a gente poderia começar já dizendo: vamos ver quantos casos de sífilis ocorrem na atualidade. Quantos ocorrem na cidade de São Paulo?
Numa série histórica que a gente extraiu aqui do TABWIN, da ASMS, a gente tem um total de casos de sífilis de residentes internados nos hospitais da cidade de São Paulo, né? Numa série histórica de 2008 a 2018, um total de 4.620, sendo que 3.810 foram de sífilis congênita. Então, veja, se eu preciso dessa informação, eu tenho lá um sistema, vou lá no TABWIN, extraio esse dado e obtenho esse total, esse número. Aí a gente poderia pensar, como posso obter esses dados? Né? Para a população em geral, eu tenho acesso ao Tabnet, né? Você tem acesso ao Tabnet, onde você vai poder fazer o cruzamento e extrair a tabulação desses dados, seja para sífilis como para outras doenças também. E para nós que somos, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos também o TABWIN. E aí eu vou falar para você, então você precisa instalar o TABWIN no seu computador se você ainda não tiver. Se você não sabe como instalar o TABWIN, eu vou te indicar que você veja o passo a passo na página da CEINFO dentro da GPD, que é a Gerência de Educação Permanente e Disseminação de Informação, ok? Aí a gente não começou falando a necessidade, a importância da epidemiologia, então cada vez que a gente fala em indicadores, alguns de nós falam assim, nossa, não, isso de repente é muito difícil, né? Não, vamos pensar um indicador simples e que já me ajuda a olhar a situação da sífilis na cidade, coeficiente de incidência, que corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença. E aí a gente coloca aqui a fórmula, né, dele. Coeficiente de incidência é o número de casos novos na população residente em determinado período e área considerada, sobre, né, isso no numerador, e no denominador a população residente naquela mesma área e no mesmo período, tá ok? Aí, então assim, acabamos de ver como a epidemiologia, a gente utiliza ela no nosso cotidiano, como por exemplo o coeficiente de incidência. Aí a gente pode pensar, como está a sífilis congênita no município de São Paulo? E aí eu convidaria vocês a olharem que já tem dados que já foram produzidos, né? Então, por exemplo, a CEINFO, ela produz o Boletim Saúde em Dados anualmente, né? Geralmente ele sai no mês de julho de cada ano, agregando, né, e organizando dados sempre do ano anterior, e a gente tem a colaboração da Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que sempre nos envia os dados da sífilis congênita, que constam no boletim. Então você poderia pensar, bom, nossa, será que no meu serviço ou na minha região a sífilis está melhor ou pior do que no restante da cidade? Aí a gente pode olhar, e está aqui o link do Boletim Saúde em Dados. A partir disso, a gente poderia começar já a olhar, há diferenças no coeficiente de incidência nas regiões da cidade? Será que uma região tem uma incidência maior do que a outra? Será que numa subprefeitura ou numa supervisão em saúde existem diferenças? E aí eu tenho que começar, conhecendo a minha região, pensar o que leva esse coeficiente, por exemplo, estar ou mais alto ou mais baixo do que o restante da cidade. Aí nós temos outra ferramenta. A gente poderia ir e olhar no painel de monitoramento. O painel de monitoramento, vocês também vão conseguir acionar e saber como é que ele funciona na página da CEINFO. Alguns de nós têm acesso ao painel de monitoramento. Isso é um painel mais utilizado para a gestão interna dentro da cidade, mas para os gestores que trabalham dentro do município terão acesso. Então, por exemplo, aqui a gente apresenta o número de casos novos de sífilis congênita mês a mês. Então, eu poderia estar olhando, será que esse número de casos, quanto a minha região ou a minha unidade contribuiu para esse total de casos da cidade? Aí podemos também pensar, por que será que a sífilis congênita está aumentando? Se você estiver com um grupo, você pode estar dentro de uma sala de aula, você pode estar com a sua equipe de trabalho na sua unidade, enfim. Eu pediria identificar o que a equipe ou o grupo acha, né? Se eu estou dentro de um serviço de saúde, aquele serviço de saúde se pressupõe
que você passe a conhecer um pouco de que população estamos falando. Quais as características daquele seu território, daquela sua população, e ver o que o grupo acha. Por outro lado, depois a gente pode ir atrás e buscar estudos que permitam uma nova reflexão, alguns estudos epidemiológicos, estudos científicos, artigos, livros que tenham sido publicados, boletins. Aí eu posso entrar na BVS, na BIREM, inclusive no Google Acadêmico. Bom, com isso, o grupo ganha alguns subsídios, né, para ver, ou seja, o que o mundo está discutindo, o que está se discutindo em outras cidades, enfim. E a gente pode também ver quais são as metas no mundo. Aí a gente perguntaria qual a meta da Organização Mundial de Saúde para a incidência da sífilis congênita. E aí vocês podem ler um pouco sobre isso, né? E aí eu deixo o link aqui, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. Às vezes a gente pensa que aquilo que está acontecendo, as ações que a gente está desenvolvendo, no nosso serviço, numa unidade básica de saúde ou num hospital, enfim, parece que elas são únicas, que só a gente está fazendo isso. Não é bem assim. Ler um pouco, né, identificar o que o mundo está discutindo em relação a esse problema, vai nos levar a perceber de que às vezes nós temos vários locais, várias pessoas que estão com o mesmo problema e cada uma está tentando, a partir das metas que o mundo estabelece, como no caso da Organização Mundial da Saúde, no nosso pedaço, no nosso território, no nosso país, enfim, a gente vai fazer algumas adaptações, mas o caminho ele é muito similar ao que outras pessoas estão realizando. E aí a gente pode também aprender, lendo outros trabalhos, como que em algumas regiões se conseguiu diminuir, por exemplo, o coeficiente de incidência de sífilis congênita, que é o que estamos aqui exemplificando nesse momento, né? Digamos que a meta do coeficiente de incidência seja tem que ser menor ou igual a 1 caso a cada 1.000 nascidos vivos, né, de sífilis congênita. Aí nós vamos lá na nossa cidade e a gente olha, na nossa cidade o coeficiente de incidência está dentro desse parâmetro? E aí, se vocês não olharam ainda o Boletim Saúde em Dados, eu diria, volte para o Boletim Saúde em Dados e vamos ver como está isso na nossa cidade. Bom, que medidas a atenção básica, né, atenção primária à saúde, realiza com a gestante? E em relação à sífilis? Porque se eu tenho sífilis congênita, eu tenho que me lembrar de que esse bebê veio de uma gestante. Se veio de uma gestante, eu tenho que olhar como é que eu estou cuidando dessas gestantes, como que eu estou cuidando do pré-natal dela. E aí, acho que vale muito a gente ler um pouco sobre quais são as diretrizes, né, como que está organizada a atenção básica, a atenção primária à saúde, em relação à saúde da mulher. E aí eu deixo o link aqui de como a gente acessa aqui para saber como é que o município está trabalhando com a saúde da mulher. E aí, a partir disso, eu já tenho um bom referencial teórico que me fala de quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ou que se espera que se faça. E a partir disso a gente vai poder pensar se a gente está fazendo isso de um jeito que está sendo efetivo e eficaz ou não. E aí a gente pode pensar em outros, né, utilizar e analisar a sífilis congênita. Por exemplo, como é que eu posso analisar isso na minha unidade? Aí a gente pode fazer várias perguntas. Todas as gestantes da sua unidade realizam o pré-natal completo? Qual a proporção? Todas as gestantes colhem o VDRL, né, o teste para saber se elas estão com sífilis, no 1º e 3º trimestre da gestação? Qual a proporção? Por que essa pergunta? Porque dentro das diretrizes de acompanhamento da gestante, isso está preconizado. Todas as gestantes diagnosticadas com sífilis são tratadas? Qual a proporção? Todos os parceiros das gestantes diagnosticados com sífilis são tratados? Se for estratégia de saúde da família, há diferença nesses indicadores entre as equipes na sua unidade? Por que essa pergunta? Porque eu posso ter equipes que estão melhor estruturadas ou sensibilizadas para olhar para a sífilis congênita do que outras. Há diferença entre o atendimento de médicos e de enfermeiros no acompanhamento da sífilis? Se eu tiver equipe de médicos menos sensibilizados, é com eles que eu vou ter que trabalhar.
Se forem tanto médicos quanto enfermeiros, então será com a equipe como um todo, e assim por diante. E a gente pode pensar que outros indicadores posso utilizar. Por exemplo, na sua unidade se faz teste rápido para sífilis? Quantos são feitos? Qual a proporção em relação às consultas do adulto? Que profissionais fazem o teste, pedem o teste, né? Eu digo isso porque eu só passo a ter sífilis congênita porque antes de eu ter a sífilis congênita eu tenho sífilis. Se eu não controlar a sífilis adquirida, eu vou ter mais sífilis congênita. Nas consultas em geral, é investigado o risco para sífilis? Qual a proporção em relação às consultas do adulto? E outros que você possa achar que são necessários na sua unidade. Bom, qual a proposta, né? A gente fez aqui somente um exercício utilizando a temática da sífilis, né? Para ver como que eu posso usar informação para a educação permanente. E aí a nossa proposta é que o uso da informação e da epidemiologia seja feita de forma mais dinâmica e longitudinal na educação permanente, a partir da própria realidade e da organização do processo de trabalho. Usar dados disponíveis nos diversos sistemas de informação e ferramentas disponíveis. Então, explorar mais os boletins, o painel de monitoramento, os manuais e outras informações locais. Usar dados das unidades de trabalho, do território, de cada participante, né? Quando eu desenvolver cursos e atividades. Então, não basta eu dar um conteúdo de epidemiologia, de informação e não... Se no momento que eu estou dando um curso, ele não tiver um significado para aquela pessoa que faz aquele curso, eu tenho que trazer uma informação e um dado na qual ela enxergue o local onde ela trabalha, o serviço, a unidade de saúde onde ela trabalha. E isso permite uma maior análise crítica das ações desenvolvidas no cotidiano. Quando eu vou lá e coloco, nossa, deixa eu ver o número de casos, qual é a população vulnerável, os profissionais envolvidos, como se dá esse processo de trabalho, onde estão os nós, onde estão as dificuldades. E também desenvolver a capacidade do trabalhador da saúde para identificar potenciais indicadores para análise da situação em saúde em sua unidade. Então, a gente tem uma série de indicadores que são pactuados para analisar a gestão, para as metas, para os contratos, né, com os serviços, enfim. Mas isso não impede que na minha unidade também eu possa dizer que eu tenho um indicador que poderia me mostrar melhor qual é a situação de saúde ou como é que posso resolver este problema a partir do monitoramento de um indicador específico. Então, esses potenciais indicadores, eles podem e devem ser usados também. Bom, a dica que fica é assim, faça um pouco esse exercício na sua unidade em relação à problemática que você considerar que é prioritária e até mais.